Em algum momento aqui eu vou disponibilizar o link de um formulário que vocês deverão preencher, né, para contar como presença, atividade complementar, esse tipo de coisa, tá? O Google Meeting, acho que desde 30 de setembro, né, tá com uma limitação de número de participantes, agora 100 participantes por reunião, né, e por isso que a gente fez as inscrições, né. Bom, teria que fazer de qualquer forma, porque o limite não era infinito, né, banda, né, você sabe que é um limite, é um recurso finito, né, e a única coisa que aconteceu foi que diminuiu o número de participantes. Era, se eu não me engano, 250, uma coisa assim, caiu para 100, né? Então, como o número ficou mais restrito, né? Então a gente achou por bem fazer as inscrições. Uma coisa digamos assim, garantir, né, que quem é da faculdade, fez a inscrição e tudo mais, possa assistir a palestra e participar, né? E também que outras pessoas que não são da fundação não possam participar, tirando a oportunidade de alguém que é daqui, né, que é aluno e tudo mais, né? Então não é questão de ciumeira, não, porque de qualquer forma a gente está gravando a sessão, né? E isso eventualmente vai ser disponibilizado no site do NUP, da Unilins, enfim, né? Mas para estar aqui efetivamente participando é restrito, né? Então, Alexandre, a palavra é sua. Ok, legal. Deixa eu compartilhar aqui então a Enquanto tela. isso, eu vou responder uma pergunta do Bronzatti aqui. Ele está falando das horas. Vamos ver aqui, chat. Parará, as horas são disponibilizadas somente para quem assistiu ao vivo? E eu não sei, né, o Bronzatti, porque é uma boa pergunta. Eu vou disponibilizar o link que me deram aqui na sessão, né? Agora, sobre quem vai assistir em casa, se vai ter presença, eu não sei, é uma boa pergunta, né? Vou passar isso aí para frente. Eu acho que faz sentido essa pergunta sua, sim, tá? Se tem 100 vagas, se o 101º era da fundação e todo mundo é da fundação, né, e a pessoa não vai ter o direito de assistir, ter presença e hora complementar, né, fica meio esquisito, né? Então, manda bala, Alexandre. Legal. Boa noite a todos, né? O Santana fez aí uma grande homenagem a nós aí, oferecendo os nossos trabalhos. A ideia hoje aqui é compartilhar um pouco de experiência e conhecimento que nós, no longo dos anos, aí, estamos trabalhando e desenvolvendo junto à BRQ, né, que hoje ela é uma das maiores empresas de outsourcing do Brasil. Hoje a BRQ conta com um quadro de praticamente 3.000 colaboradores. Foi a primeira empresa pós-pandemia aí a ser 100% Anywhere Office, ou seja, todos os 3.000 colaboradores trabalham de qualquer lugar que queiram, pode estar na praia trabalhando, que será bem-vindo, né? Então, isso foi uma grande disruptura na transformação digital da companhia. Então, a ideia hoje é trazer um pouco mais de informações da arquitetura no modelo DevOps. Por que esse tema foi escolhido, né? De tantos outros nós poderíamos estar falando nesse momento. Que nós vemos que uma grande dificuldade e grandes desafios são para esse processo DevOps, Continuous Integration, né, Deployment Integration, enfim, Continuous Delivery, são os recursos que acaba sendo aí bastante requerido e pouco utilizado pelos desenvolvedores, pelos prestadores de serviço, e que traz grandes benefícios às corporações. Ok? Só continuar perguntando, vocês estão vendo a tela, está tudo ok, a imagem, o áudio? Só me dando um feedback. Tranquilo. Tranquilo, né?
Tá bom. O negócio hoje precisa ser digital, né? E ser digital é uma tendência que todo mundo fala, mas precisamos ter alguns conceitos e alguns pilares para que uma empresa possa ser realmente digital, né? Quais são esses conceitos, esses pilares que traz com que essa empresa ela possa estar dizendo, eu sou uma empresa digital? Primeiro, precisa ter o uso da tecnologia, né? Enraigada desde uma digitalização, desde um processo de inserção de dados, de pesquisa de informações, né? Toda a tomada de decisões de negócios, teria que ser baseado em dados, teria que ter alguns pilares, e principalmente a cultura, né? Então, ser digital, não é somente, eu sou digital, tenho um sistema, eu sou digital. Não, é mais do que isso. Você precisa ter cultura, tecnologia e negócios voltado para a tecnologia, voltado com base em dados, voltado com informações, deixar de lado o que muitos empresários, muitas empresas grandes no mercado que a gente atua, tem muito ainda achismo, né? Eu como CEO, como diretor, eu consigo saber o que o meu cliente quer. Isso não é mais possível nos dias de hoje, né? Hoje, se não tiver dados para tomar essas decisões, você está cometendo erro e até podendo levar empresas à bancarrota, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a BRQ, rapidamente, né? Hoje a empresa está um pouco desatualizada aqui, né? 9 centros de serviços, 2.500 estações de trabalhos, consistência de clientes satisfeitos, governança e transparência, BNDES, acionistas, Ernst Young. De antemão, a partir de abril do ano que vem, já vamos estar também na Bolsa de Valores, né, tendo ações a serem vendidas e comercializadas, como a outsourcing brasileira. São grandes planos aí de investimentos aí, ao longo do tempo e solidez, né? Hoje a BRQ conta com os trabalhos e unidades em Nova York, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, ok? Movimentou no ano passado aí alguns milhões aí de serviços, né? O IT total são de 34 bi, aplicações 7, financeiros, ou seja, a BRQ, todos os valores são informados, são lançados no IDC, porque nós temos o princípio da transparência, né? É um dos pilares que nós consolidamos a empresa. Só para vocês, como o Santana comentou, né? Sou como head de arquitetura, eu lidero toda a equipe no projeto e criação de novas tecnologias que vão ser aplicadas em clientes, como bancos, sistema educacional, enfim, vários grupos aí, que nós levamos algumas tecnologias lá, ok? Alguns dos clientes, que foram dos valores, né, que nós atuamos aí, e trabalhamos, alguns clientes que atuamos da parte de finanças, Banco Original, Itaú, Sofisa, Caixa, Rede, né, parte de telecom, empresas de seguros, empresas líderes. Bom, por que estou falando tudo isso? Porque todas essas empresas, pequenas ou grandes, elas precisam do quê? De um sistema digital, de uma arquitetura para manter e ter a estabilidade do fluxo das aplicações. Imagine você, desenvolvedor, né, sozinho, fazendo seu código, fazendo o seu deploy. Eu vou subir para o servidor, você vai lá, copia a página, transfere os arquivos, e deu ruim, tirou o backup, não tirei, então volta o código, compila, enfim. Imagina isso num lugar onde trabalham 400 desenvolvedores, ou num projeto, vão ser um pouco menos, com 30 desenvolvedores, ou 10 pessoas desenvolvendo. Pronto. Como você gerenciaria um sistema desse? Então, isso criou-se alguma cultura, a cultura chamada DevOps, né? Onde os desenvolvedores, com as publicações, precisam estar sincronizadas, né? E com isso, acabou criando alguns conceitos novos. Um deles é a arquitetura evolutiva, né? O que é uma arquitetura evolutiva? Quando nós falamos de arquitetura, nós falamos basicamente
de conceitos como se fosse de arquiteto mesmo, né? Eu tenho as bases, eu tenho os pilares, eu vou crescer, eu posso evoluir até que tamanho. Então, quando um pessoal desenvolvia um sistema, ele falava, olha, nós estamos usando banco de dados tal, o nosso sistema precisa de alocação de memória de 20 GB de dados, para poder alocar em memória RAM, o nosso sistema tem uma performance tal. Com a evolução dos dados hoje, com o crescimento exponencial dos dados, com o uso da internet, e tantas outras informações que nós acabamos gerando no dia a dia, não é mais possível você escalar por máquina. Ah, agora eu preciso ter 100 GB de memória RAM para poder rodar meu programa, eu preciso ter 4 HD para dar 5 TB. Não consigo. Então eu consigo o quê? Então eu tenho que ter uma arquitetura evolutiva, uma arquitetura onde eu escalo na horizontal, ou seja, eu coloco mais equipamentos que eles trabalham paralelamente ou trabalham em partes em determinados momentos e retornam essa aplicação para o cliente. Então, isso é o conceito de arquitetura evolutiva, onde eu posso escalar as aplicações. E para isso, criou-se os microserviços, porque tudo quando você vai falar de desenvolvimento, você vai falar de aplicação, normalmente nós pensamos numa aplicação chamada monolítica, ou seja, um programa faz tudo. Num programa, ele é API, ele faz select no banco de dados, ele faz os insert, ele faz o query, ele faz tudo. E se em um determinado momento algum desenvolvedor acidentalmente deixou um bug ou um erro na atividade de inserção do banco de dados? Puxa, quando vai inserir alguma coisa, o banco crasha, você perde toda a aplicação, ela reinicia. Ou o seu sistema parou como um todo. Então, isso não é mais possível você gerenciar dessa forma as aplicações hoje. Então, você tem que ter as gerências chamadas de microserviços. Cada uma das etapas tem que ser pensada de forma a rodar independente da aplicação. Ok? Então, nós vamos falar bastante sobre isso. Containerização é o conceito de containers, mas mais à frente nós vamos fazer uma analogia com isso também. Para que isso possa ser escalado e ser publicado de uma forma automatizada, criou-se a estrutura DevOps. E essa estrutura DevOps criou-se também os recursos de teste de automatização, ou seja, os testes automatizados. Que isso traz uma experiência, traz um valor para o serviço prestado, que é a escalabilidade e a alta disponibilidade. Ou seja, quando você ouve falar, minha empresa ela tem um downtime, eu tenho a minha taxa de permanência no ar 99%, ou significa que ela tem alguns recursos de escalabilidade, principalmente na escala horizontal, ou seja, replicação de serviços. Na horizontal é máquina, né? Na vertical é máquina, na horizontal são serviços paralelos, né? Então, ou seja, eu vou crescendo desta forma. Com essas boas práticas e a alta performance, nós temos uma redução de tempo e isso de retrabalho. Então, por exemplo, se eu tenho hoje muito tempo perdido para corrigir bugs, retrabalhos e outros serviços, eu estou perdendo dinheiro. O tempo de entrega, a qualidade do código cai muito. Ao passo onde eu tenho boas performances, boas práticas, eu tenho um aumento que pode chegar até 44% de performance do time, tá? Utilizando apenas boas práticas aí de arquitetura. Aqui está um exemplo muito claro de um serviço monolítico. Nesse desenhos, nós podemos ver aqui por cores, né? Podemos fazer essas analogias de cores e formas. Por exemplo, no formato monolítico, eu tenho, em cada quadradinho desse, eu tenho vários serviços, né? Que executam sempre as mesmas atividades. Então, pode ver, eu tenho 4 serviços paralelos no monolítico, mas todos executando serviços iguais dentro da caixinha, que são a analogia do container. Em contrapartida, no microserviço, eu posso ter serviços duplicados dentro do mesmo container, eu trabalhando em outros containers e dando maior performance. Por exemplo, o desenho da laranja ali, né? A laranjinha da vírgula, parecendo uma vírgula laranjinha. Eu tenho 4, no monolito, tenho 4 instâncias dela, enquanto que na mesma arquitetura, na mesma estrutura, eu tenho 5 seções dela rodando simultaneamente e descentralizadas. Eu consigo trabalhar de uma forma mais orgânica, mais natural.
ok? Para isso também começou a surgir algumas atividades, alguns alinhamentos na linguagem entre TI e negócio. Porque muito se fala de desenvolvimento, mas quem determina mesmo a regra é o negócio, né? Porque o negócio ele identifica algumas das suas necessidades, ele identifica alguns dos seus recursos, e nesse processo ele chega a ter essa demanda, né? A ter essa necessidade. Dessa forma, é preciso ter um meio de comunicação. Então, você cria o DDD, onde você faz um alinhamento técnico de negócios, que favorece a reutilização, minimiza o acoplamento, né? Tem independência de tecnologia. Olha isso, independência de tecnologia, ou seja, a linguagem de programação não é mais um fator determinante, porque como eu tenho microserviços, eu posso ter um microserviço escrito em Java, outro em Python, outro em Node. Eu posso usar o melhor de cada linguagem de programação e tecnologia para que eu tenha um recurso desse serviço integrado comigo, né? Isso vai me gerar qualidade na entrega. Além desse processo de desacoplamento, né, você tem algumas regras do SOLID, né? Princípio de responsabilidade única, ou seja, cada serviço ele é responsável por um único tipo de serviço. É o princípio aberto e fechado, ou seja, comecei e terminei, a substituição, a segregação de interface, as inversões de dependências. Então, com isso, a arquitetura fica mais limpa, mais fácil de administrar. Porém, surgem algumas coisas que começam a ser um pouco mais difíceis para o desenvolvedor. Nós vamos falar um pouquinho à frente, que seria a parte de identificação e debugs, né? Então, nós temos que ter um sistema de logs bem mais inteligente para que você possa acompanhar as atividades, acompanhar os funcionamentos e ver como que estão os princípios e a vida do seu container, né? Então, o padrão de comunicação de uma modelagem que se utiliza normalmente hoje continua sendo o REST, porém está tendo uma mudança, né, muito grande para os microserviços de mensageria, a exemplo de Kafka, RabbitMQ, outros serviços que são serviços assíncronos. Isso faz com que as equipes de desenvolvimento pensem um pouco diferente a sua criação dos códigos. Mas o modelo REST é o modelo que mais atende hoje, está em grande utilização por 90% das empresas, né? Então, o REST tem uniformidade, simplicidade e leveza. Porém, no REST apenas, você utilizar somente uma API, não vai te trazer segurança, porque você deve usar algumas especificações, a exemplo da modelagem do OpenAPI, que permite que você escreva a sua API seguindo alguns padrões mínimos para que ela possa ser validada e testada. Porque quando você escreve uma API, imagine num contexto onde você precisa de gerenciar 50 APIs diferentes. Um desenvolvedor erra ali, em vez de ser um array, ele coloca como string. O que aconteceu com essa API? Vai quebrar. Então, todo o seu sistema ele quebra. Se eu uso umas especificações do OpenAPI e aplico alguns sistemas de teste, antes de subir para a produção, antes de sair do código, já vai vir um erro que a API foi testada e foi reprovado pelo sistema de automação. Ok? Isso impede grandes problemas aí em publicações e disseminação de códigos. Um outro exemplo que nós estamos continuando aí é a diferença do monolítico para microserviço. Aqui é muito claro, né? O monolítico, eu tenho apenas uma aplicação que recebe milhares de conexão e se comunica com o database. Quanto que na aplicação de microserviços, eu tenho uma interface de comunicação, eu tenho um gateway de comunicação, ou seja, eu vou fazer o load balancer, eu vou fazer os seus caminhos, suas rotas, vou definir, de acordo com o pedido, olha bem, de acordo com qual a origem do meu pedido, da minha solicitação, o meu gateway decide para qual back-end mandar, que é aplicação única, né? E aquela aplicação comunica-se com o banco de dados e responde. Se algum outro tipo de pedidos, por exemplo, vai para uma outra aplicação e ele responde. Então, esse conceito traz leveza e escalabilidade,
ok? Então, isso permite que quando algo quebre numa aplicação, ou quando algo para, por algum motivo, só para aquele serviço específico, todos os outros continuam, né? Então, isso traz muita segurança para grandes projetos, ou mesmo projetos que precisam ter, por exemplo, vamos falar de empresas grandes, não precisa, por exemplo, um supermercado, um caixa de supermercado. Imagina se você tem que ficar quebrando toda hora, a aplicação morrendo. O que acontece com um caixa parado? É fila, congestionamento, né? Então, isso é um grande problema, precisamos estar atentos como desenvolvedores, como arquitetos, para que isso se torne o nosso dia a dia, ok? Aqui é uma analogia muito simplista, né? Apenas para dizer, eu tenho N produtos para enviar, ou seja, eu tenho N tipo, eu tenho um carro, eu tenho caixa, eu tenho cofre, eu tenho barril, eu tenho veículos. Como que eu mando isso? Como eu transporto esses produtos? Eu gerencio, transporto eles por caminhão, carga, trem, como que eu faço isso? Então, uma forma inteligente que um próprio mercado usa é uma metodologia de containers, né? Ou seja, eu embarco num container centenas de produtos, despacho por um meio de transporte, e esse meio de transporte simplifica a vida nas entregas, né? Então, isso é somente uma abstração do conceito de containerização. Aqui nós podemos ver um pouco mais essa ideia de containerização, né? Então, eu tenho serviços de websites estáticos, acesso de usuários ao banco de dados, front-ends, fila, analytics, todos eles, cada um tem uma caixinha, eu tenho seus dockers, eu tenho seus, chamam-se pods, né? Que estão em execução nesse container. E dessa forma, esses serviços podem ser chamados e solicitados através de laptops, servidores, storages, nuvens, clientes, enfim. Você consegue fazer com que isso seja atendido de forma orgânica, né? Aqui fala-se um pouquinho sobre os 12 fatores, né? Para saber se você está indo por um caminho inteligente, né? Do seu deploy, do seu código, da sua infraestrutura. Então, nós estamos falando sobre a base de códigos, né? O rastreamento, controle de revisão, controle de versão. Para isso, eu aconselho para vocês de desenvolvimento saber um pouquinho sobre Git Flow, né? Então, você vai ter um conceito ali de releases, de versionamento, de tags, que simplesmente é similar ao GitHub, né? Você vai lá ver releases de um código, então o código está no release tal. Como que eu faço a release? Eu somente coloco um versionador ali no commit? Não é bem assim. Eu tenho que publicar. Então, a metodologia do Git Flow é muito importante, né? As dependências, incluir as dependências no projeto. O meu projeto em Node ou Java usa dependência tal. Puxa, mas se eu fico atualizando sempre na última release, pode quebrar as dependências, então eu tenho que ter um sistema de repositório de dependência, sistema de cache, as configurações do ambiente de deployment, né? Serviços de apoio, como recursos e análise, os builds, os processos que estão sendo executados ou estão sendo armazenados, se as portas de serviço estão expostas ou não, as concorrências de serviço, eu tenho vários serviços rodando paralelos, por exemplo, eu tenho 2 pods de uma API de orçamento, ou seja, cada pod é uma execução real da aplicação, outra execução real da aplicação, outra execução real da aplicação. Cada vez que uma solicitação vem, ele vai direcionado automaticamente, fazendo um load balance para cada um desses containers. E ele responde como se tivesse vindo agora para ele a solicitação, tivesse um processo como um todo. Então, esse escalonamento, essas concorrências, né, tem que estar muito prontas. Outro fator muito importante, que um desenvolvimento comum do dia a dia nós não aplicamos, é o desenvolvimento de produção e development, que é homologação, né? Ou seja, você desenvolve, alguém testa, homologa, depois de homologado, vai para a produção. Isso, além dos sistemas de segurança, de análise e teste, é muito importante que tenha um aceite, né, e a validação de pessoas que utilizam esse sistema para poder garantir que realmente foi efetivado o processo, se não houve outras alterações que impactem esse problema. O pilar mais importante dos contextos de arquitetura que a gente
precisa olhar para um contexto de microserviços, é logs. Esse é um tema que nós já me proponho aí, Santana, para um próximo evento que vocês tiverem interesse, falar sobre logs. É muito importante, porque imagine assim, você fala de 1 ou 2 serviços, tranquilo. Agora imagine um exemplo, eu vou dar um exemplo bem simplista, tá? Do meu projeto que eu tenho, do Eneural, eu tenho hoje rodando 20 containers aproximadamente do projeto, quando está em execução e produção. Como que eu vou conseguir saber se algum dos containers está dando algum problema? Está com falha de memória, ou está quebrando, ou está dando algum erro? Se eu não tiver um log de rastreabilidade, uma forma de visualização correta disso, eu vou ter mais problema do que solução. Como eu debugo isso em tempo real? Como eu executo essa forma de identificar se eu preciso escalar mais? Veja, são perguntas que precisam de um olhar atento para poder trazer esses tipos de solução para as empresas, para o desenvolvimento. Isso cabe ao arquiteto, ao parte da infraestrutura e geração de logs e reports, tá? E processo de administração, gerenciamento de escalabilidade, etc. O arquiteto, ele não pode olhar para os desenvolvedores e falar, o problema está do lado deles do barco, né? Isso aqui é um velho paradigma das empresas, né? O furo está do outro lado, não está do meu lado. Eu sou arquiteto, eu fiz bem feito, o desenvolvedor que não está fazendo. Ou o desenvolvedor fala, os arquitetos têm que fazer, fica inventando coisas para ficar salvando log de tudo. Enfim, nós temos que estar sempre num alinhamento cultural, por isso que DevOps ele é uma cultura onde todos devem estar engajados, tendo utilização e aplicação de metodologia ágil, metodologia de Kanban. Nós estamos aí junto com a Giovana em um projeto de uma empresa, a gente já tem auxiliado, a Giovana tem participado junto com os estagiários da aplicação de metodologia ágil, deles pontuais sobre projetos. A gente tem visto um bom resultado no dia a dia e até mesmo a evolução dos desenvolvedores com essas metodologias, ou seja, todos estão engajados, estão cientes do processo e não está cada um preocupado que está de um lado tranquilo, o outro está do lado furado. Não, todos estão juntos, engajados, porque sabe que a equipe toda que gera o resultado para a empresa. Somente com feedback, está todo mundo online, estão ouvindo ainda? Sim, tranquilo. Então, tá bom. Continuando aqui. Estamos aqui. Joia. Então, o DevOps veio com a ideia de facilitar e ajudar entregas constantes de software. Quando nós falamos aí, vamos voltar para o número de 10 desenvolvedores, 3 desenvolvedores, 4 desenvolvedores. Não importa o número que você tenha. Passou de 3, meu amigo, versionar código, controlar por Ctrl+C, Ctrl+V, copiar código inteiro, criar uma pastinha, você já se perdeu inteiro, né? Você tem que usar um sistema de versionamento mesmo para poder controlar isso. E para você fazer a publicação? Aí você vai e avisa alguém, olha, não publica não, que eu vou subir agora para testar. Olha, eu vou testar agora. Eu fiz um teste aqui, olha, apliquei aqui, não sei se está certo, eu vou publicar. Ninguém mais testa nada que eu vou ter. Isso não pode no dia a dia. Então, um conceito DevOps cada desenvolvedor tem a sua branch do Gitflow, tem o seu release de trabalho, ele publica isso, e gera-se um build automático, é publicado no servidor de homologação, com acesso ao banco de dados de homologação, ele faz todos os testes, valida, aí ele faz um commit e faz a entrega do seu produto, o Tech Lead pega esse código e faz um merge na linha da branch de development, e aí ele publica para o development e vai para a homologação. Ou seja, você tem um fluxo de trabalho que tem que ser muito bem orquestrado para que não haja impacto e retrabalho das equipes. Imagine você ter que refazer coisa que perdeu porque alguém publicou em cima de você, ou fez um commit errado. Enfim, isso não pode ser permitido nem ser aceito dentro de uma estrutura de trabalho de desenvolvimento, né? Então, aqui nós temos um conceito bem simples, né, de alterações e produções, né? Na linha de baixo aqui do stage, né, nós temos aqui, em laranja, temos a definição, planejamento, código, compilação,
build, teste unitário, análise, integração e integração de testes, ok? Subindo para um rápido entendimento, nós temos o development, temos a metodologia ágil com uma abordagem incremental para identificação e priorização de coordenar os desenvolvimentos e funcionalidades, continuous integration, commits automatizados, criação de testes e código de ambientes. Uma das coisas que nós na BRQ sempre observamos é quando as pessoas chegam para fazer o teste inicial, a gente pede para desenvolver um código, um exemplo de código, 90% das pessoas não colocam um sistema de teste unitário. O que é um teste unitário? Às vezes a pessoa fica falando e nem sabe o que é, né? Estou falando tanto dele, às vezes o pessoal nem conhece ainda. O teste unitário nada mais é do que eu crio um componente, eu crio uma classe, eu vou falar uma função, para ficar bem generalista, vou criar uma função, e essa função eu passo alguns parâmetros dentro da função. Então eu crio um programa que se eu passar para essa função 1 e 2, ele tem que me retornar 3, ok? Então, essa função ela vai fazer uma soma que vai retornar 3. Se alguma coisa eu fizer diferente no código, ele retornar 4, retornar 1, eu errei, o código quebrou. Então, ele faz um teste da função. Então, o programador ele cria o programa, cria a classe, o método, a entidade, vai lá e ele cria uma rotina para testar se aquele cara tem os mínimos recursos necessários, que quando eu subo, ele passa os parâmetros, ele retorna se aquilo é esperado. Isso é um teste integrado, né? Um teste unitário, perdão, teste unitário. Depois do teste unitário, aí vai para o Continuous Integration, que é essa parte em azul, né? Que é onde ele vem num fluxo, que ele faz toda a parte que ele faz a validação. Ou seja, tem um software, tem um sonar, tem um sistema que vai analisar teste. Por exemplo, chega a testar se está instanciada como string e deveria ser como array, ele quebra, ele dá falha. Ou seja, tem uma série de boas práticas ali que esse sistema automatizado de teste já interage no seu código e reprova para evitar erros despercebidos ou erros iniciantes de desenvolvimento, né? A partir daí, ele cria o pacote, está lá embaixo, né? Package, place, load test, a currency test. Ele, depois de realizar todos esses processos, ele entra em homologação. A partir da homologação, ele é aprovado. Aí ele faz um deploy automaticamente para produção, e isso entra em produção. Ou seja, no fluxo todo de automação de teste, no fluxo todo de publicação, é tudo rotinas automatizadas. Ou seja, você consegue fazer centenas de atualizações, até milhares num dia, tudo de fluxo contínuo. Não quebra, não para, não tem downtime, porque, por exemplo, quando vai fazer uma alteração com microserviços, você tem um serviço que está rodando lá, está respondendo. Então eu pego e aplico esse novo, ele sobe, ele está ok? Tá. Aí o sistema faz uma mudança de rota no load balance e começa a responder esse cara aqui. Ou seja, não tem erro de 404, erro de timeout, não tem nada. O sistema continua como se fosse... Por isso que você tem muitos critérios a serem adotados para que não haja paradas e perdas. Existem empresas que solicitam o teste para produção para a versão Canary, né? Que é a versão ainda... Ou seja, no load balance, no API de gateway, você fala que de todo esse fluxo de entrada, 10% apenas é direcionado para o novo pod, para poder validar se está ok. Ou, por exemplo, quando você ouve falar, essa é bem legal essa analogia, quando você ouve falar assim, o sistema de pesquisa do Google parou na América do Norte, ou parou na América do Sul, ou parou... Como assim parou? Por quê? Ele tem um controle que, dependendo da origem do IP, utiliza tais servidores, ou seja, ele para parte do sistema, mas não para o todo, né? Porque seria injusto, vamos dizer assim, parou para a América Latina, mas a América do Norte poderia continuar rodando, tem que ter suas aplicações rodando. Então, você pode até fazer esse tipo de controle de gerenciamento de load balance com API Gateway, gerenciamento de escalabilidade, ok? Vamos para uma exposição um pouco mais... de entendimento, né?
do fluxo do fluxo contínuo, né? Então eu tenho aqui um desenvolvedor, eu tenho os devs, que eles fazem os seus commits e fazem os seus pushes. Esse vai para um repositório que pode ser o GitHub, pode ser o Git local, pode ser o GitLab, pode ser o que você quiser. É um repositório de código-fonte. Normalmente utiliza o Git, tá? Aí desse Git ele cai para uma pipeline automática. Ou seja, o pipeline automático, toda vez eu tenho um servidor, esse servidor fica mandando informação para ver qual release que está dessa pipeline. Houve mudança? Houve. Então ele vai pegar e vai começar o processo automaticamente. Ele vai para a produção. Vamos começar a produzir, vamos começar a compilar, começar a testar, começar a ver, ok? Dessa pipeline ele vai fazer algumas validações mínimas, ou seja, compilação, análise estática, teste unitário é um dos itens muito importantes. O coverage ideal para um código é em torno de 90%, mas a maioria das empresas não tem coverage nem de 30%, né? Então, os bancos, hoje os maiores bancos, estão atuando na faixa de 90%, 95%, né? Então, tem um esforço muito grande para evitar problemas mesmo de quebra. Aí vem o empacotamento. Por exemplo, se é o C Sharp, tem que empacotar para executável. Se é Node, vai gerar o JS dele executável, vai colocar o seu content, seus repositórios, seus pacotes, né? Vai containerizar, ele vai instalar uma seção do ambiente para rodar aquele cara específico. Ele vai fazer o teste integrado, vai ver se o container subiu, se a chamada de API está batendo, aí ele faz o deploy, aí ele publica o pacote, faz o versionamento, provisiona a infraestrutura, registra ele no orquestrador de containers só para publicação para você testar. Então, num conceito comum de arquitetura de software, você tem esse fluxo automatizado, que nada mais é do que uma análise, basicamente, desse caminho, onde eu tenho código, eu tenho build, eu tenho análise estática, eu tenho teste de unidade e fumaça, ou seja, são os mockups, o teste unitário, né? Aí dele eu continuo com empacotamento, testes funcionais, a infraestrutura, deploy, teste de segurança e performance, e a partir daí entre operação e execução. Para gerenciar todos esses caras, tem uma sopa de letrinhas aqui muito interessante, né? Por exemplo, Jenkins, cara, tem muita coisa. Tem o Jenkins, tem o Gift, tem o Git, tem o GitLab, né? Tem o próprio Azure, tem a parte do Node, o Kubernetes. O Kubernetes ele é um orquestrador muito interessante. Eu, particularmente, eu gosto muito dele, que gerencia todos esses containers de uma forma muito simples, muito fácil, né? E intuitiva. A ferramenta que está integrada a ele chama-se Rancher, né? Rancher, que a gente utiliza ela para fazer aí todo o fluxo do pipeline, né? Ok? Aqui nós temos aqui esse conceito, né? De estrutura, quando nós vamos falar um pouco deles, né? Nós temos on-premise, ou seja, eu faço do meu jeito, eu monto a minha pizza do jeito que eu quero, né? A infraestrutura como serviço, ou seja, eu pego partes e contrato uma infraestrutura, ou seja, eu alugo máquinas virtuais, VPS no servidor. Se eu alugo um VPS no servidor, eu estou tendo uma tecnologia chamada IaaS, né, onde eu uso algumas coisas da infraestrutura do servidor, porém toda a parte de codificação eu ainda faço na mão. Aí se eu uso o sistema, o PaaS, né, eu já utilizo um monte de delivery e faço apenas algumas coisas, alguns recursos, o restante eu utilizo da forma mais estruturada a criação da pizza que o sistema me integra, e o software como serviços, né? Aí que é o Express, que é o delivery, que é a entrega integrada. Então eu tenho um sistema já com entrega toda automatizada. A ideia dessa analogia de pizza, né? Como você monta sua pizza por partes, ou entrega delivery, ou você já compra pronta, é o conceito do sistema de integração DevOps, né? Onde eu faço tudo na unha, ou eu coloco ferramentas que me geram e me entregam satisfação de forma rápida e estruturada, né? Não significa que não vai ter erro, significa que se tiver erro, o erro vai ser replicado e vai garantir que o erro vai estar lá de qualquer forma, né?
Então, é isso. Aí as plataformas de orquestração, o Rancher, né, que é a plataforma que eu uso no dia a dia, até a minha estrutura eu uso na própria, muitos clientes na BRQ, quando nós aplicamos em bancos, em empresas da área educacional, né, nós utilizamos o Rancher, nós podemos fazer muitas... Hoje está tendo uma movimentação para um sistema híbrido, né? Ou seja, eu tenho uma estrutura on-premise para development e homolog, e a própria estrutura, o Rancher, ele publica depois isso na cloud em produção. Ou seja, eu vou ter uma redução de custo de produção, ok? Porque com o servidor on-premise eu consigo ter facilidades mais para debugar logs, para experimentar, trocar, verificar erros de alguma coisa. Então isso está tendo uma mudança agora, está tendo um caminho que está se fortificando, não sendo tudo 100% cloud, mas isso é um pouco ainda de bastante debate, porque normalmente isso acontece quando você tem equipe de desenvolvimento internas, né, da empresa. Então você acaba tendo um pouco a defesa disso, que particularmente eu gosto dessa visão, eu compartilho dessa metodologia, né? Tem outros sistemas, por exemplo, o OpenShift da Red Hat, que é o sistema de orquestrador de Kubernetes, o próprio da IBM, da Microsoft, o Azure, da Amazon, do Google, né? São soluções de gerenciamento em Kubernetes que faz com que você consiga controlar o seu container. Pessoal, vou mais uma vez para falar, container é assim, você imagina o que é um container. Eu vou pegar um container, por exemplo, do Ubuntu Linux, eu vou pegar um container do Node.js, ou do Apache com PHP. Então, eu pego um sistema operacional mesmo, um enxuta, embarcadinha ali, pequenininha, com, por exemplo, o Ubuntu, e coloco ali dentro uma aplicação, um script que fica rodando para fazer uma determinada inserção de dados. Puxa, isso é um container com aplicação. Eu vou pegar um container do Node 12 e vou subir ali minha API Node. Então, eu tenho um sistema operacional com Node rodando serviço de API startado ali. Então, os containers é uma maquininha virtualizada, containerizada, compacta para uma função específica, tá? E esse nome é chamado de pod, tá? Então, eu posso ter vários pods, ou seja, vários containers mesmo, replicado, rodando aplicações iguais, só que quando bate uma solicitação da internet, cada um vai para um lugar, e isso dá escalabilidade. Então, acompanhando a jornada do cliente de software, nós temos vários desafios aí, né? Sistemas distribuídos, diversas origens, grandes volumes, descentralizar, gestão de dados, consolidação e descentralização de logs. Voltamos a falar de logs aqui, né? Por quê? Logs é um dos pilares aí que nós precisamos ter em mente para o desenvolvimento de código e análise, tá? Nós utilizamos para log hoje o Elasticsearch, tem um conjunto de ferramentas, né? O ELK, que é do Elasticsearch, Logstack e Kibana, que permite que seja gráficos e visualizações de logs de uma forma muito fácil e orgânica, e você consiga criar até alertas e dashboards de informações. Ok? Na oferta da BRQ, a BRQ sempre está ofertando soluções de arquitetura e desenvolvimento de aplicações, consultoria de implantação DevOps, coach de arquitetura e alocação de arquitetos. Atuamos no sentido, na empresa do segmento financeiro, energia, telecom, né? Gerando valor, criando impactos. Estamos muito fortes na atuação de transformação digital. A transformação digital é um dos segmentos que a BRQ está apostando, está mudando, porque a transformação digital, ela pega toda a cadeia, ela pega do início, né? Desde a concepção do produto, usando metodologia ágil, sistemas Lean, você faz todo o processo de descoberta, o que o produto vai ter, o que vai caber no MVP, qual o tempo de entrega, cada sprint que vai ser feito. Nesse primeiro MVP vai ter esse recurso, vai entrar para o próximo. Então, todo esse planejamento, desde a parte da gestão, de negócio, definição de reuniões com diretoria, para ver o que vai mais importante, o que tem mais relevância ou não, qual é o valor que vai trazer para o cliente da companhia, entrevistas com clientes,
para saber qual é o valor que a companhia está trazendo, quais são as dificuldades. Então, toda essa cadeia, todo esse fluxo, é um dos fluxos de transformação digital onde a BRQ está atuando junto com os clientes, né? Eu tenho agora um vídeo sobre a BRQ. Será que vai rodar um áudio, Santana? Será que roda o áudio daqui? Acho que sim. Vamos tentar, senão depois eu passo o vídeo e você divulga para o pessoal. Tá. Talvez o volume fique baixo, mas vamos tentar, né? Tá, vamos tentar aqui. O Alexandre, você entra em configurações e ao invés de microfone, você seleciona mixagem, alguma coisa. Aí o som agora a gente ouve normalmente aqui. Mixagem estéreo. Eu acho que eu acabei fechando sem querer aqui. Aonde você está falando do Meeting? Tem 3 pontinhos, do Meet. Tem 3 pontinhos ali, você vai em configurações. Coloca mixagem estéreo. Mixagem? Não tem. Não tem? Não. Então é diferente. Então vamos tentar ouvir pelo microfone. Gerais, tem gerais? Não. Vamos lá, vamos voltar aqui no vídeo, vamos tentar. Agora eu me perdi um pouco aqui nas abas. Tem que abrir de novo aqui. Aqui. Vamos voltar. Aqui, vou soltar. A transformação digital está fazendo tudo mudar rápido demais? Bem-vindo ao nosso mundo. Já são 28 anos construindo jornadas de transformação. Criamos um ambiente de colaboração, respeito e diversidade, onde cada um é livre para se desenvolver e se tornar a melhor versão de si mesmo, porque a transformação começa dentro de nós. Sim, somos feras digitais e temos paixão em transformar negócios com tecnologia. Com a nossa plataforma de serviços end-to-end, criamos soluções inovadoras e apoiamos as principais empresas do país em seus desafios de negócio, porque acreditamos que o resultado é a evolução de modelos de negócio que visam levar maior comodidade e experiência para os consumidores. Governança, solidez e expertise nos credenciam para acelerar a jornada de transformação e celebrar resultados. Somos multidisciplinares. Nosso mindset lean e ágil agrega conhecimento e potencializa competências como aprendizagem rápida, adaptabilidade e resiliência. Porque quanto maior o desafio, maior a nossa vontade de construir o novo. Vem transformar com a gente. Legal. Era isso que eu tinha para compartilhar. A BRQ sempre procura novos talentos, aqueles que tiverem interesse em enviar currículo, segue o link aí, brq.com/carreiras. Tem meu contato aí para dúvidas, e agora acho que vamos abrir para perguntas, né, Santana? Perfeito. Vou deixar os alunos perguntarem primeiro. Alexandre, tem uma... aqui no chat já tem uma primeira pergunta para você aqui. Vamos lá, deixa eu tentar me localizar aqui. Cadê quem mandou? À direita, onde aparece... Quem que a pessoa? Quem perguntou foi o Guilherme Coimbra Xavier, às 19h05. O SVN, sim, é sobre o SVN. O SVN já foi descontinuado, tá, Guilherme? Não se usa mais. Nenhuma empresa está utilizando o SVN, tá? SVN, CVS. SUVS, né? Até já fiquei com dúvida do nome. O Subversion foi descontinuado. O JIT, ele sofreu upgrade para o JIT Flow, tá? Devido a essas questões aí de commits, branches, delete. Então, no JIT Flow, quando você acaba a sua branch de trabalho, você faz o push dela com o merge, por exemplo, para o development, automaticamente a sua branch de trabalho é deletada do código, já é finalizado, dado done, então já tem um fluxo muito contínuo, tá? Já sofreu grandes evoluções aí o próprio JIT. A Giovana também, né?
Ela até próprio respondeu aqui, ok. Test drive. O Ayrton Santana, fala Santana, qual que é a pergunta? Não, não era uma pergunta, era só, enquanto você estava falando, né? Ah, tá. E existe esse conceito de você programar já pensando lá na frente no teste, né? Isso. Assim como em C a gente colocava aquelas diretivas de compilação para debug, né? De forma que você só chegava de forma, vou compilar para debug, né? E ele fazia if debug, faça isso, isso e isso, né? E então você só compilava para debug e ele já fazia toda, digamos assim, a apresentação das variáveis, dos passos intermediários, né? E esse negócio de programação orientada a teste tinha a ver com você, com o que você estava falando na hora, né? Por isso que eu coloquei. E tinha esse negócio de assertions também, em C, que é antigo, né? Sim. Que é aquele negócio de pré-condições e pós-condições de um trecho de código. Né? Então, dado que as pré-condições foram atendidas, depois que eu executar um tal trecho de código, né, as pós-condições devem ser atendidas também. Se não, alguma coisa de errado aconteceu. Né? Esse é o TDD. Esse é o TDD, é isso aí. Então isso. Buscar um pouco a parte de gateway dos microserviços? Legal, posso sim. O gateway de chamadas, a gente hoje no mercado usa vários, tá? O WSO2 é um dos melhores, só que tem um custo um pouco alto, e o pessoal utiliza muito o Kong. O Kong é um outro gateway de API que você pode utilizar, e ele tem o Conga também, né, que é a mulher do Kong, né, que faz a gestão administrativa dele por interface web, né. Então, o gateway de API, surgem muitas dúvidas sobre isso, né. Então, o gateway da API, ele é o primeiro, é o cara de frente, né. Então, quando você vai solicitar alguma coisa, você vai solicitar para uma API, certo? Beleza. Quando você está na internet, o que vai ser exposto é o seu gateway de API, então ele vai ser sua barreira. Então, quando você solicita algo para o seu gateway de API, normalmente no gateway de API você tem que fazer uma validação dos tipos de dados que vão ser entrados, quais são os valores que você vai esperar. Estou esperando o tipo inteiro, tipo string, no máximo 256 caracteres, tais campos, eu preciso de um token, esse token tem que ser válido ou não tem que ser válido. Então, essas condições eu crio no gateway de API. Do gateway de API, após ele dessas condições, aí ele joga para o load balance, que o load balance se encarrega de distribuir para qual dos microserviços vai receber e vai executar essa chamada e vai responder, tá bom? Isso é um microserviço baseado em REST, ok? Hoje está se criando muita metodologia usando o sistema de mensageria, exemplo do Kafka, tá? Onde eu continuo tendo um microserviço gateway, onde eu recebo uma solicitação e morreu, né? Ele não responde, eu não preciso esperar uma resposta, eu solicito. Porque a resposta vem com um serviço de socket, por exemplo, usando o Socket.io, o DeepStream.io, ou alguma outra ferramenta de socket de comunicação, que ele retorna em real time para o front-end que solicitou e executa a aplicação. Então, você pode observar que muitos dos serviços hoje, você solicita, ele fica dando um galgue, ele espera, fala, o serviço vai ser respondido daqui a pouco. Aí vem um push de notificação para você, foi processado. Clique aqui, você clica e você vai ver o resultado. Então, está se mudando a forma de trabalho para que você tenha um escalonamento muito grande, que você possa suportar milhões de processos, dividindo e escalando, tá? Mas o tradicional hoje é isso, você tem o gateway, que ele recebe a linha de frente, validou, manda para o load base distribui para os pods, os pods retorna para o gateway e retorna para o cliente. É isso aí que funciona. Se não ficou claro, pode fazer outra pergunta aí que a gente tenta explicar um pouco melhor. Bom, pela ausência da demora, acho que está tudo ok. Eu acredito que muita coisa do que você falou deve ter ficado em grego para alguns. Nebuloso, né? Porque a gente tem alunos que estão terminando a faculdade e tem alunos que estão começando a faculdade, né? Alguns Sim. que, mesmo começando, já têm experiência de fora, né?
E mesmo para mim, que eu sou um dinossauro aí da informática, tem um monte de coisa que você não consegue acompanhar. Quem não está desenvolvendo, né? Você não está desenvolvendo, não está na luta, você não acompanha tudo. E mesmo quem está desenvolvendo, acompanha uma parte da evolução. Sim. Porque a informática é muito ingrata, né? Como profissão. Então, tá rodando um meme aí esses dias que a menina, que ela existe mesmo, né? Que ela fala que é mais ou menos uma sucursal do inferno, né? Esse negócio de informática, porque você estuda, né? E quando você acha que você tá bom, você 20 anos estudando, daqui a pouco já bem molecada assim, já tá 10 anos luz na sua frente, né? E você não dá conta, né? Enquanto coordenador de curso, né? Eu tenho alguns dilemas, né, que é como montar um bom curso, né? Eu tenho CREA para atender, eu tenho MEC para atender e tenho mercado de trabalho para atender, né? Então me dói quando chega para mim aqui uma empresa contratante e fala, professor, indica para mim, né, um aluno que conheça tal e tal e tal tecnologia, né? E aí eu publico aqui nos meus classrooms, né? E de 20, 30, aparecem 2, 3, né, que se aventuram, né, e aí eu indico, às vezes mando lá para a empresa, a pessoa faz a entrevista e às vezes dá certo, às vezes não, né, mas a gente tem esse dilema, né, se você faz um curso, bom, primeiro que é impossível você fazer um curso para atender todas as demandas, porque você olha a carta de necessidade de uma empresa, quer dizer, aquela chamada para emprego. Você olha de uma, está pedindo tal e tal e tal tecnologia. Aí você olha da outra, está pedindo outras tecnologias. E você, enquanto escola, você não consegue preparar o aluno para atender tudo, né? Tudo. Então, tem isso daí e também tem o custo do treinamento. Então, por exemplo, o que a gente faz? A gente escolhe um meio termo entre o que está bombando agora, que é o que está empregando, né, e também uma certa visão de futuro, porque a obsolescência em computação e informática é muito rápida, né? Sim. Então, não é do tempo de vocês, mas existia um carro chamado Fusquinha, né, que vocês devem ter visto aí no livro de história. Meu primeiro carro Fusquinha. Deve ter visto no livro de história, né? Então, cara, o Fusquinha é do tempo da guerra, do tempo da Segunda Guerra Mundial, né? E ficou por décadas rodando aí. A tecnologia do motor a combustão, né, ficou por décadas, né? Então, agora que está surgindo o carro elétrico, não sei o quê, né? Aí nesse meio termo teve a combustão ainda, mas com álcool e tudo mais, mas é muito lento, né? O que a mecânica evolui, né, a eletrônica evolui muito mais rápido. Só que a informática evolui muito mais rápido ainda, né? Então, eu sou do tempo das aplicações monolíticas, né, mainframe, aí depois, para microinformática, teve o downsizing, e aí aparecia, basicamente, tinha 3 classes de computadores por porte, né? Os grandes computadores, os minis e os microcomputadores, né? E aí, tudo isso pré-internet, né? Quando a internet chegou no Brasil, aqui em meados aí da década de 90, né? Olha, de 95, nós estamos agora em 2020, são 25 anos, né? Se você pensar de 95 a 2005, a evolução foi absurda, né? Quando chegou mais ou menos aquela época que começaram a aparecer os primeiros softwares de mensagem eletrônica, né? As primeiras redes sociais, ICQ, não sei o quê, aí depois que a gente via aquele negócio rodando e falava, cara, por que eu não pensei nisso? Né? Exato, rapaz, esse é o problema. Então, Alexandre, qual é o conselho, né, que você dá para os nossos alunos, né, nesse panorama? O cara sabe que se em qualquer faculdade, né, a não ser as de tecnologia, que tecnologia é para curso curtinho, para soltar pessoal para necessidade de agora, né? Mas
para o pessoal que está num curso, fazendo uma faculdade hoje na área de TI, né? O cara sabe que a faculdade vai dar a base, né? Uma ou outra tecnologia, mas um monte de coisa que o mercado está pedindo, ele não vai atender, né? Você tem algum conselho, alguma coisa assim para o nosso pessoal? Posso falar sim. Bom, primeira coisa, né, vou falar do meu dia a dia, né, até porque se eu não me manter atualizado, eu não me manter à frente, eu não consigo, literalmente, daqui 6 meses, não estar mais na cadeira que eu ocupo, né, então, porque cresce muito, muda muito rápido as tecnologias, as informações é muito crescente. Primeira coisa, tem uma disciplina. A sua disciplina é de você estudar um pouquinho todo dia, né? Então, primeira coisa que mantém é você estar atento às novas tecnologias que estão vindo. Então, eu particularmente, eu uso muito o News do Google e escrevo lá em cima startup, tecnologia e começo a ver o que está vindo de novidade. Eu tiro por dia aproximadamente 1 hora e meia para ler notícias sobre novas tecnologias, ok? Isso é o que eu faço para manter a mente atualizada sobre novas informações. No quesito de código, sempre quando você está vendo sobre novas tecnologias, você vê alguma sinalização de algum produto novo, eu já procuro informações sobre isso e procuro fazer algum teste, algum mockup. Um mockupzinho é um código pequeno, tá, que eu consigo simular aquela tecnologia e vejo o seu resultado. Então, eu consigo entender com uma facilidade maior, aí eu faço analogia com os produtos, ou seja, já estou um pouco capacitado. Veja, se você não pesquisa, não evolui código e não trabalha de uma forma literalmente organizada e metódica no seu dia a dia, você vai ficar parado no conhecimento. Então, você vai ter uma dificuldade para se locomover nas mudanças de tecnologias que estão por vir. Quando você pega o exemplo que o Santana falou, né, o jovem não tem a preocupação que, por exemplo, eu, Santana, as pessoas têm um pouco mais. Por exemplo, eu tenho casa, eu tenho filha, eu tenho trabalho, eu tenho metas a cumprir, eu tenho responsabilidades. Então, o meu dia a dia se torna muito cansativo. E se eu não, de alguma forma, ter uma disciplina para que eu possa continuar estudando, eu vou me tornar obsoleto daqui a algum tempo. E isso é natural, não tem como, porque a área que nós escolhemos é da tecnologia. Similar ao médico. O médico que não se atualiza, não faz suas pós, não vai fazer uma especialização, enfim. Até a especialização de medicina, eu soube agora há pouco tempo que cada especialização ela caduca, não vale mais depois de 10 anos, né? A minha esposa, ela teve especialização na USP, em São Carlos, né, de neuropediatria, de terapia ocupacional. Aí ela foi fazer um concurso, foi um concurso que ela quis fazer na região nós estávamos lá. Aí ela falou, não vale mais a sua especialização, porque passou 10 anos. Como assim, né? Você está velha, já está obsoleta, né? Então, até para a área de medicina, tem isso. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Então, sempre fazer um código, fazer um mockup, entender as tecnologias, é um caminho. Agora, você fez um comentário, Santana, eu demorei um pouco para entender e até conhecer, porque eu não pensei nisso antes, né? Tem uma ótima leitura sobre isso, chamado Lean Inception. É uma metodologia que você vai fazer um processo de imersão para poder entender quais são as necessidades e expectativas do cliente. Então, quando nós vamos criar um produto, a maioria de nós temos o sonho de montar um Orkut, ou um Instagram, para depois vender, ou um Facebook, né? Então, a primeira pergunta é, eu acho que isso vai ser legal e saio fazendo. Eu já perdi muita grana, muito dinheiro criando produtos. Santana, nós já nos conhecemos muito tempo aí, né? Uhum. Já fomos a alguns eventos juntos, né, Santana? Lá até em São Paulo. E o que acontece? Você tinha cabelo. O que acontece? Você sai pelo seu achismo. Isso não pode mais acontecer. Então, você fazendo um Lean Inception, você cria uma metodologia, você entra num ambiente, você faz um estudo de caso, você valida, aí você cria uma suposição disso, vai no mercado mesmo, vai com os amigos, com os colegas,
pergunta o que acha disso, cria num papel, faz uma impressora, pinta, se as suas habilidades, se você navegar para cá ou para lá, o que você acha. Isso é uma Lean Inception. Então, você vai criar um produto, vai sair ali com uma ideia de MVP. Se as pessoas falarem para você, olha, isso eu acho legal, não acho legal, se você achar que não é legal, não vai chamar que ela é uma pessoa bitolada. Ela não entendeu o seu produto, volta e redesenha até que a pessoa entenda. Se a pessoa não entende o seu produto é falho, não vai ser vendável. Então, tudo que você vai passar, por isso no início eu falei, negócio, né? O negócio que determina a regra do desenvolvimento. Então, a experiência do usuário, o UX, o que ele vai ter, quais são os benefícios. Então, isso vai trazer a criação de um produto de sucesso ou não, né? Então, eu demorei muito para aprender isso. Na BRQ, num dos processos de transformação digital, aplicamos essa metodologia nas empresas. Tem empresas da área educacional, que a empresa fatura milhões por ano mesmo, e criou essas metodologias, essas descobertas, né? Criou-se um ambiente de Lean Inception, onde todas as pessoas, do diretor ao assistente, participa, dá opinião, sugere produtos, faz críticas, faz melhoria, cria produto novo, para você sair com um produto com o mínimo de certeza do que vai acontecer, né? Então, eu acho que isso é um caminho que é muito importante. Outra questão importante é o conceito, a teoria da programação, orientação a objeto, reutilização de código, teste de qualidade é muito importante para você ter. Porque quando você fala em microserviços, sério, assim, desencanar, aprender C, vou fazer C pro resto da vida? Isso já era. Hoje eu faço Java, amanhã eu descobri que o Python dá uma assertividade melhor para modelagem de machine learning, eu tenho que usar Python no microserviço, que ele vai se comunicar com o outro que é Java, e vai comunicar com o outro que é Node, e está todo mundo trabalhando para entregar uma solução, que é o SaaS, né, o software como serviço. Então, nesse conceito de arquitetura evolutiva, a linguagem de programação não deve ser um limitador. Ele deve ser um facilitador, para que você abstraia e tenha o melhor resultado desse cara. Óbvio que o desenvolvedor sozinho, ele vai ter uma dificuldade para criar vários produtos de linguagens diferentes. Mas no contexto ideal, você tem que estar predisposto a aprender novas linguagens, pelo menos experimentar uma linguagem, né? Então, por exemplo, eu vi que o Python está se destacando, eu vou criar uns Python, eu vou criar uma conexão, eu vou criar uma API, eu vi que o Python tem uma modelagem, se conecta com um web service, eu vou criar isso para me entender e ver, puxa, isso funciona assim, legal, não é legal, não curti, não gostei, eu vou ver o Java, eu vou ver o C#. Então, você não pode, como dev, como desenvolvedor, se limitar a, não, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim, né? Isso, a sua empregabilidade vai ser muito reduzida, né? Uhum. É isso que a gente tem visto no dia a dia, né? Perfeito. Mais perguntas, pessoal? Vamos participar. A gente está aqui no finzinho, mas acho que dá para mais uma ou duas perguntas. Não. Quanto mais, não. Você tem que ver que está mais em evidência no mercado hoje. Hoje, o que estão mais em evidência para empregabilidade é C#, Node e Python. Tá? O Java é assim, são de empresas que já começaram com Java, por exemplo, o Banco Itaú usa muito Java, né? Então, a demanda sobre desenvolvedor com Java é grande. Mas se você sabe o C# bem, você faz Java. Se sabe o Java bem, você faz C#, tá? Porque tem as mesmas semânticas, você consegue ter as mesmas... você consegue se achar melhor na orientação a objeto, na herança, polimorfismo e todos os recursos e afins. O Node já tem uma pegada um pouco diferente, que ele é 100% assíncrono, né? Então, o C# já vem com padrão síncrono, então você tem umas pegadas diferentes. O Python já tem uma pegada diferente de semântica, de programação, enfim, eu acho que vale a pena essas três hoje, né? Que bacana. Esse ano eu inovei na disciplina de algoritmos e a parte de... Aquele começo de programação, a gente brincou com Python. Isso é o melhor que tem. Porque aí aqui, sabe, é interpretado, é light, me parece assim,
lembra do Basic, a 1900 e bolinha? O Python é o Basic da vez, em termos de facilidade de aprendizado, né? E também aquilo que você aprende, aquele básico que você aprende no Python, cara, ele tem tanta biblioteca pronta para você fazer as coisas, né? Então você aproveita isso daí, né? E é uma linguagem do momento, né? Tem mais perguntas aqui, ó. É uma coisa que eu queria falar antes de responder do Docker, eu queria falar que hoje muitas empresas ainda usam o SQL Server, o MySQL. Então, para o desenvolvedor é bom estar ciente disso, mas, contudo, porém, todavia, né, está tendo uma grande necessidade de migração para banco de dados NoSQL, né? Exemplo, Mongo, Elastic, Hadoop, são bancos de dados aí que são utilizados para machine learning, para gerar BI, para fazer queries, né? Então você tem que estar um pouco aí também antenado para o NoSQL para fazer algumas coisas. Então, quando você vai desenvolver, eu aconselho você começar a fazer uns estudos, fazer, olha, no SQL Server, puxa, eu faço um select assim, faço uma query assada, faço um join assim. Como eu faria isso numa linguagem não SQL? Então, tem pelo menos essa noção básica para que quando você estiver em alguma empregabilidade, alguma entrevista de emprego, você saiba ao mínimo falar algumas coisas interessantes ali, saiba comentar alguns eventos que você fez, isso te garante aí uma diferenciação grande, né? Em qual situação seria interessante usar Docker? Uau! Olha, eu sou um cara que é um pouco difícil de responder isso para você, porque eu de bate-pronto eu falo quase tudo, né? Porque depois que você entende como o Docker te traz benefícios da integração, você começa a pensar e só o Docker. Porém, ele sozinho não faz nada para você. Se você não tiver ali uma gestão de um load balance, se você não tiver ali alguma coisa de Kubernetes para te ajudar a administrar o seu Continuous Integration Deploy, ele pode se tornar até um pouco mais difícil, né? Então, para você fazer um teste, subir um serviço, eu quero testar uma aplicação. Puxa, eu vou subir uma aplicação, vou rodar um exemplo, vou fazer um programa em Python, eu vou startar ele aqui para subir uma API. Puxa, eu vou subir aqui no meu... Puxa, olha, deu um problema aqui. Na minha máquina, eu estou com Python 2.7. Só que no meu código eu usei para o Python 3. Putz, como que eu faço agora? No worry, né? Assim, tem problema. Instala um Docker, baixa o Docker do Python 3 ou do 2.7, assim, enfim, o que você fez, e roda a sua aplicação e testa ali, libera a porta da API a porta 80 e foi embora e conectou. Sem sofrimento, tá? Então, nesse contexto, você vai ter essa facilidade, esse benefício. Numa produção em vida real, você tem que ter uma estrutura para poder usar. Somente liberar o serviço que está em Docker, subir um Docker adicional ali num servidor Linux para rodar, para poder trazer aplicação, eu acho que é perda de tempo. Seria melhor rodar na própria máquina direto. Mas você tem que ter eu vou até escrever o nome aqui, ó, Rancher, né? O Rancher. Esse cara aqui, dê uma olhada nele, monta uma estrutura de Rancher, começa a brincar com esse cara, que você consegue montar um servidorzinho numa máquina Linux aí, ou no próprio Windows, você implementa, sobe ele tem load balance, orquestra os Dockers, faz a pipeline, faz integração, continuous integration, tudo de uma forma bem automatizada e legal para você. Vamos ver o que mais que está falando aqui. Pô, cara, WordPress. Nossa, esse aqui eu acho que eu posso falar, né? Tem um portal chamado Grupo Santillana. Santillana é uma empresa educacional. Ela é multinacional, ela é espanhola. O que aconteceu? A BRQ desenvolveu para ele esse portal. E esse portal, no começo, nós queríamos criar um sistema totalmente diferente de tecnologia, de visual, de animação. Então, nós ofertamos para eles a utilização do Angular. O Angular não foi bem visto. No final, ficou o React. Então, o desenvolvimento do front-end foi em React. Aí começou uma pergunta, preciso criar uma conta de login, preciso criar a gestão dos usuários, conteúdos, blogs. No final das contas, o que nós optamos em fazer?
O WordPress, ele é um CMS, né? Ele é um sistema de controle de dados de plataforma. O que acontece? Então, colocamos o WordPress como headless, ou seja, ele não gerencia as páginas, ele se tornou um servidor de API, onde você entra na parte administrativa dele, cria as páginas, cria conta, muda texto, monta tudo. Fizemos o front-end em React, que se conecta às APIs do WordPress e tem uma visão com toda a animação, todos os recursos. Então, no final dos ovos, economizamos muito tempo e dinheiro para a companhia e trouxemos soluções tecnológicas muito interessantes, com plugins, facilidades que o WordPress traz, mas usando os recursos visuais do React. Aí você pode me falar, mas por que não usar o WordPress nativo, né? Por uma simples questão. Se eu quiser usar o mesmo conteúdo no mobile, agora danou-se, né? Como que eu vou fazer isso? E se eu quiser colocar num totem? E se eu quiser fazer alguma aplicação? Se eu estou usando o WordPress como headless, qualquer camada de aplicação que eu possa fazer usando iOS, ou usando o próprio React Native, que é para mobile, ou Ionic Framework, eu posso me conectar a essas APIs e trazer essa visualização dos dados e montar a página como eu quiser, o front-end como eu quiser, sem muito esforço, de forma rápida e direta. Eu posso conectar um app de um celular, de um relógio, conectar na página que está no WordPress, saca? Então, você tem essa facilidade. Então, a escalabilidade se tornou um item importante ali, e com recursos visuais. Acho que eu falei bastante, acho que deu para ter uma noção que é muito válido usar o WordPress. Traduzindo... tá, o Santana está falando que é load balance, negociamento de carga. Perfeito. Espero que esteja certo. Isso aí é do meu... Isso mesmo. Isso é do tempo das minhas aulas de sistemas distribuídos lá na USP, cara, Carlos. Aí a gente está lá numa reunião, o cara fala, não, mas o LB, meu, que porcaria de LB aqui agora, esse cara tá falando, inventado. Aí eu falei, meu, desculpa aí, cara, o que é LB? Load balance. Pô. Falei, nossa, velho, tanta coisa pra falar. LB, cara, nossa. Então, e o pessoal são campeões de fazer essas nomenclaturas aí, para não deixar ser perdido, né, Santana? É verdade. O pessoal de administração também gosta de sopa de letrinhas, né? Mas a gente da computação informática é notório nessa área, porque é um pingo a letra, né? Sim, legal. É por aí. Bom, Alexandre, a gente ficou muito contente com a palestra, né? Eu acho que foi muito enriquecedora e foi uma motivação especial aí para nós ter uma palestra tão boa logo na abertura, né? Eu agradeço. E só para o pessoal que está aí, pessoal, eu deixei um link para um formulário que vocês devem preencher, que foi o NUP que me mandou, né? Que é para registro de frequência, né? E deixa eu ver o que mais. Amanhã nós temos uma palestra também técnica. Na quarta-feira já é uma palestra mais de humanas. É um rapaz que tem um background e experiência técnica também, mas ele acabou migrando para uma outra atividade, ele vai trazer essa experiência para nós, né? E na sexta-feira, a gente vai fazer em parceria com o pessoal da administração, uma palestra sobre impressão 3D, que tem muito a ver com software também, né? E é uma área em que vocês podem, assim, digamos, materializar, né? Alguma coisa que tá na cabeça de vocês, tá? Então, muitas coisas que estão surgindo aí, você fala assim, isso é para o pessoal de engenharia, isso é para o cara de eletrônica, não sei o quê. Rapaz, hoje a coisa é muito multidisciplinar, né? Quando eu estava terminando a faculdade ainda, eu me lembro que existia uma revistinha chamada Microsistemas, né? Essa revista saía uma vez por mês, e era uma das pouquíssimas publicações técnicas, né, que saía. Técnica, assim, tinha coisa muito boa, muito profunda, e coisa superficial. Era uma torre de Babel, né? Não existia ainda um direcionamento muito forte da informática, tudo era meio experimental, meio terra de ninguém. E eu me lembro, cara, que era
um médico publicou na Microsistemas um programa em Assembly, né? E era complicado, né? Eu fico imaginando. Então, eu respeito muito a classe médica, são pessoas muito, muito inteligentes, mas aquilo me marcou até hoje. Eu falei, caramba, né? Alexandre deve ter acompanhado antes do SQL, né? Antes do Oracle virar notório, quando ele desceu do pedestal dos mainframes para cair nas máquinas dos meros mortais, né, a gente tinha os bancos de dados de pobre, né? Então, tinha o Dataflex, que a gente usou aqui a Giovana conhece, não, a Giovana é novinha, né, mas é que o Dataflex durou bastante, né, porque ele foi de graça para nós. Né? Antes do Dataflex, a gente tinha o Clipper, que surgiu, né, dos sistemas do DBase 2, DBase 3, DBase 4, né? E aquilo tinha um sisteminha de fazer query, né? Tinha um sisteminha de você fazer a tela, né? Tudo pronto, e relatório, tá? Então, qualquer espertinho da área de administração que manjasse de regra de negócio, né, de estratégia de empresa, né, de sistemas administrativos, ele pegava aquilo lá e derriçava. Ele fazia sistema simples, não como hoje, né? Oi, Lívia, pode deixar. Deixa eu mandar de novo aqui o link. Acho que é isso aqui. Então, esse começo aí, né, tinha muito, né, desse pioneirismo, né? Mas não era como hoje, né? Então, hoje você... Adriana, Rodrigo. Lógico que você lembra do Dataflex, né? Então, hoje, o que tinha, né, há 30 anos atrás para quem ia procurar emprego, né, na área de TI? Bom, o cara, se ele fosse para mainframe, ele tinha que conhecer COBOL e mais uma meia dúzia de coisas, né? Se ele fosse para micro, por exemplo, né, já tinha aquelas coisinhas meio carimbadas, né? Teve a época do Clipper, aí depois teve a época do... Nossa, teve a época do Delphi, né? Foram uns 20 anos de Delphi, antes né? O VB, né? Antes de aparecer o Java, o Java veio comendo pela borda, né? Hoje ninguém fala mais de Delphi, né? E o Delphi era, inclusive, o motivo pelo qual a gente tinha o Pascal na entrada, né? Na entrada do curso. Era o Pascal, se aproveitava lá, porque o Pascal, o Delphi usava o Pascal orientado a objeto, mais interface visual, integração com o banco, né? Agora, Dica, quer falar alguma coisa? Não, é que antes do Dataflex, Pascal, aí a gente teve o COBOL, né? Que a gente era coboleiro, né? Que era a nossa... Quando eu entrei na fundação, era COBOL. Aí... Alexandre, acho que nem não era, né? O Alexandre não tinha nada a ver. Não, o Alexandre estava na fralda ainda. Não, tá 93. O Alexandre estava engatinhando e nós lá no COBOL. Não, 93 eu estava na fundação aí, eu estava lá com vocês. Eu lembro. Eu falei do Dataflex e do Clipper, porque a conversa veio via SQL, e Dataflex e Clipper são ambientes que tinha linguagem de consulta, né? Não SQL, que é a linguagem de consulta estruturada, mas eles tinham linguagem de consulta. Você fazia alguma coisa tipo select, né, nesses ambientes, né? O Dataflex, então, né, Dica? Você programa até baseado em objetos, né? No imperativo e baseado em objetos. O Dataflex foi evoluindo, né? Visual também. A gente foi continuando com ele. Aí teve o visual, não pegou muito, lembra? Não pegou. Muitos bugs. Mas é que o Dataflex, ele demorou demais para evoluir, né? Então, quando o visual apareceu, na época, ele já estava sumindo, né? O não visual já estava sumindo. Foi muito forte aqui, pessoal de usina, né? Então, aqui na região Dataflex, eu não sei se o país inteiro, porque na época a gente não tinha internet, né? Mas aqui na região eu me lembro que era bem forte. Bom, pessoal, acho que já adiantamos bastante na hora, né? E eu, mais uma vez, agradeço ao Alexandre, né? Pessoal, não esqueçam
não esqueçam de preencher aí o formulário, né? E eu me despeço, né? Alexandre, mais uma vez, obrigado. Até mais. Boa noite. Até mais. Uma boa noite a todos. Sucesso. Igualmente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Ian, fala, Coimbra. Message no Gmail. Eita. Ok. Se quiser falar agora também pode falar. Mas tá gravando aí a tela? Tá gravando? Pera aí.